Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje mais um vídeo. Pessoal, muitos me perguntam sobre uso de capacitor. É essa pecinha aqui, ó, que tem de 1 milhão de medidas diferentes, de resistências diferentes, de voltagens diferentes. Existe milhares e milhares. E muitos que vão montar a caixinha me perguntam, vou colocar um capacitor para aumentar o grave da caixinha de som, para bater mais, para o alto-falante dar mais grave. Mas pessoal, o capacitor, quando você coloca no alto-falante, ele tem, como eu disse, várias medidas. A função do capacitor, na verdade, não é aumentar o grave, é suavizar o grave, ou até mesmo tirar o grave. Ele tira o grave. Em alguns casos, o capacitor correto, ele não vai aumentar o grave, mas ele vai suavizar, ele pode suavizar. Como vocês sabem, eu sou do ramo automotivo, da eletrônica automotiva, do som automotivo, desde 1996. Que não existia os amplificadores como hoje, que você corta a frequência no amplificador, os rádios hoje têm o corte de frequência. Então na minha época era aquele amplificador full, passa tudo. Então você tinha que pôr um capacitor para suavizar o som, suavizar o grave dos alto-falantes. Geralmente se colocava na minha época, no começo, colocava-se um par de alto-falante no carro atrás no tampão, direto, sem capacitor, e nas portas colocava-se o alto-falante com o capacitor, porque na porta não tem acústica. Geralmente o alto-falante da porta ele é mais fraco do que o alto-falante que você coloca em um tampão atrás no carro. Então o que o capacitor fazia? Ele suavizava o grave daquele alto-falante, ele tirava um pouco do grave, para ele não distorcer, para ele falar mais e o grave um pouco ficava mais para o tampão. Para esse vídeo, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Eu tenho aqui em mãos aqui hoje, que eu peguei lá onde eu trabalho, eu peguei 3 capacitores, ó, eu tenho 3 capacitores e para 3 funções diferentes no som, 3 funções diferentes. O mais aí conhecido por todos aí que colocam em som automotivo é esse que está na minha mão aqui, ó. É um capacitor de 100 microfarad. O que vale aqui, aqui ele fala é o famoso 100 por 100, tá? Mas aqui o que manda é o 100 microfarad. O que esse capacitor de 100 microfarad faz e aonde que ele é usado? Esse capacitor ele é usado em alto-falantes de porta de carro. Geralmente a porta do carro distorce, ou quando você põe uma caixa no porta-mala e tem os 4 alto-falantes da porta, o som distorce. Então você coloca esse capacitor de 100 microfarads para dar uma suavizada no som. Na caixinha de som ainda não testei, farei teste sim com esse de 100 microfarads para ver se ele pode suavizar o grave, pode dar um som mais gostoso. Vai ter o vídeo, pessoal, desse teste aqui, desse capacitor. É o 100 microfarads, é o famoso 100 por 100. Outro capacitor que eu tenho aqui na minha mão é um capacitor de 22 microfarad. 22 microfarad, o que quer dizer? Ele vai cortar menos? Não, pelo contrário, pessoal. Quanto menor esse número, mais ele corta. Esse capacitor de 22 microfarads, ele é usado, eu uso lá onde eu trabalho, para usar em corneta. Sabe quando você faz uma caixa de grave e tem as cornetas? Você coloca o capacitor 22 microfarad para não passar o grave para a corneta. A corneta não gosta de grave. Se você pôr grave nela, ela vai distorcer e ela vai queimar. E queima mesmo, queima mesmo. Então o capacitor da corneta, o indicado para você não ter problema, é o 22 microfarad. Ele tira bastante o grave. Um outro capacitor que eu tenho aqui na minha mão, ele lembrando que esse aqui é
22 microfarad. Esse que está aqui na minha mão, ele está escrito aqui de forma diferente, mas ele é 2,2 microfarad. Esse é 2,2. Ele corta praticamente todo o grave. Esse capacitor é usado em Twitter. Twitter usa esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor a gente chama lá na onde eu trabalho do famoso chicletão, que ele é um capacitor quadrado assim, ó, quadradão. A gente chama do chicletão, é o 2,2 microfarad. Esse corta muito mesmo. Só para Twitter. Esse é um capacitor usado para Twitter. O 22 microfarad para corneta. E o 100 microfarad, o famoso 100 por 100, a gente usa em alto-falantes. Esse aqui sim, ele suaviza o grave, ele suaviza, ele não vai tirar o grave, ele vai suavizar. Mas não é interessante, por quê? Porque se já tem pouco grave e você colocar um desse, ele vai ter menos grave ainda. O que você pode usar em alguns casos é que quando você tem um amplificador muito forte e um alto-falante mais fraco, ele ajuda a suavizar o grave para evitar a distorção. E sim, ele pode melhorar o grave. Por isso que num próximo vídeo eu vou fazer o teste desse capacitor com esse alto-falante aqui, ó, o Pioneer, é o 1360BR, que ele é bem levinho, ele é de 50 watts. Eu vou fazer esse alto-falante, será montado na caixa Top Gun. Só que antes de montar na caixa, eu vou fazer o teste sem capacitor e depois com capacitor. E será usado nessa caixa Top Gun um kit de 120 watts com equalizador. Vai ficar uma amplificação bem forte. Por isso que eu vou testar esse capacitor. Outro detalhe, como colocar o capacitor no alto-falante. Nota que o capacitor tem uma perna menor e uma perna maior. A perna menor você vai soldar no alto-falante. A perna menor no positivo do alto-falante. E a perna maior no fio que vai para esse fio positivo do alto-falante. Então, o fio positivo vem, entra na perna maior do capacitor, ele vai dar uma filtrada aqui dentro e ele vai sair aqui para o alto-falante. Então, é assim que funciona. Eu vou soldar ele aqui. Eu vou soldar ele aqui no alto-falante, no positivo. Vou soldar e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Está soldado. E é dessa maneira, pessoal, que eu faço. Dessa maneira que ele fica soldado aqui, ó. Aqui vai entrar o fio, nessa ponta vai entrar o fio positivo e no próprio terminal do alto-falante vai entrar o fio negativo. E com isso ele dá uma filtrada e entra aqui dentro. Eu coloco ele meio de ladinho assim, para não pegar em carcaça, para não bater em nada. Em alguns casos a gente até cola ele, a gente até cola ele na própria carcaça do alto-falante. Mas é dessa maneira que a gente coloca. E dessa maneira o capacitor funciona bem no automotivo. Porque no automotivo geralmente os amplificadores têm muita potência. Então dessa maneira aqui, ó, eu vou fazer o teste primeiro na minha caixa de teste com o kit de 120 watts com equalizador. Aí eu vou decidir, a caixa Top Gun vai ter o capacitor ou não vai ter. O capacitor ajudou ou piorou? Então tudo isso para um próximo vídeo que eu vou ajeitar as coisas aqui na mesa, vou ajeitar um kit aqui montadinho e vou botar para tocar para vocês verem se realmente tem que colocar. Mas pessoal, já antemão, no geral, capacitor não, sem capacitor. Quando você usa, por exemplo, principalmente o equalizador, você colocou o equalizador, não precisa do capacitor porque você consegue tirar o grave no equalizador. Mas mesmo assim eu vou fazer o teste para tirar a prova, para ver se realmente ajuda ou não ajuda.
nada como pôr na prática. Eu sou aquele que eu gosto de pôr na prática. O que está acontecendo na prática para ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Certo, pessoal? E se conseguir tirar a dúvida de quem tem a dúvida aí do capacitor, se eu devo colocar o capacitor no alto-falante, a resposta é não. Porém, eu vou fazer o teste neste sistema, porque será um sistema diferente, e eu vou falar depois num próximo vídeo se ele ajudou ou se ele piorou. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, é o dedinho, ó, clique like, deixa o like. Se você não é inscrito, você aí está assistindo meu vídeo, você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixe os seus comentários, o que você acha disso aqui, ó, o alto-falante com o capacitor. O que você acha do capacitor? Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui, galera!